Bom dia, boa tarde ou boa noite. Você, meu amigo, minha amiga, está me assistindo aqui em algum momento do seu dia. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Eu desejo para você e para sua família, aliás, eu profetizo para você, para sua vida, para a vida de sua família, o Shalom de Deus. Shalom, paz, saúde e prosperidade. Tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem contigo. Você, meu amigo, minha amiga que está aqui me assistindo. Olha, que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo a sua vida, o seu dia, de uma forma grande, linda e poderosa. Eu sou o Thiago Rui, minhas redes sociais estão aqui em algum lugar aqui na tela, vou colocar também na descrição do vídeo, vou colocar na bio, Thiago sem H, meu nome, T-I-A-G-O, e Rui com Y, tá bom? R-U-Y, Thiago Rui. Minhas redes sociais estão aqui, ó. No Instagram é @Thiago Rui 1. No YouTube, meu canal é meu próprio nome, Thiago Rui. No Kawaii, Thiago Rui também. E no TikTok, @Thiago Rui 777, tá bom? Aproveita também e acessa meu biolink, biolink.info/Thiago Rui 1, que ali tem muitas novidades, tem muita coisa legal. Se der tempo eu falo daqui a pouco, mas acessa, tá bom? Que você com certeza vai gostar. Bem, eu tô pedindo agora a gentileza, a força, que só você, meu amigo, minha amiga que está aqui me assistindo pode me dar, para que o algoritmo entenda que essa mensagem tem ajudado, tem inspirado, motivado e abençoado muitas pessoas. Eu, Thiago, fico muito feliz, muito alegre e satisfeito pelo retorno que eu tenho tido. Pessoas têm comentado nos vídeos que eu posto, o quão inspiradas, motivadas, abençoadas elas têm sido por estas palavras de sabedoria, entendimento, conhecimento, inspiração, motivação e fé. Que o Espírito Santo, o Eterno, Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, tem me inspirado a compartilhar com vocês. Fico muito feliz por isso. Essas palavras têm edificado e abençoado muitas pessoas. Para, então, que o algoritmo da internet entenda que essa mensagem é, sim, de fato relevante e possa chegar a mais pessoas, para que mais pessoas, mais vidas preciosas, mais famílias sejam abençoadas, sejam restauradas, reconstruídas em Deus. Milagres que só o Todo-Poderoso pode fazer. É importante que essa mensagem chegue a mais pessoas. Então eu peço sua força, você que está me assistindo. Curta esse vídeo, compartilha ele, coloca lá, ó, compartilha lá nos teus grupos de WhatsApp, de Telegram, envia para aquele amigo teu, pro teu parente, teu primo, teu vizinho, teu colega, teu sobrinho, teu filho, teu neto, enfim, compartilha. Curta, segue se você ainda não segue, ativa as notificações, o sininho, as notificações para que quando eu subir um vídeo novo você possa estar aí conferindo e absorvendo essa palavra do reino, a sabedoria do reino. Não é religião, não é dogma religioso, eu vou sempre bater nessa tecla aqui. É a palavra revelada, a sabedoria divina, milenar, fez diferença na vida de um sem número de pessoas ao longo da história, ao longo dos tempos, ao longo das eras. Fez a diferença. Ajudou, libertou, curou, edificou, abençoou. Há milhares de anos atrás. Continua fazendo a diferença e abençoando hoje, porque a palavra de Deus ela é eterna, ela é viva, ela é imutável, ela não muda. Ela é a mesma no passado, é hoje e continuará sendo amanhã, daqui por diante. Então dá essa força para que mais pessoas sejam abençoadas, ok? Muito bem. Dadas aqui as minhas considerações iniciais, de alguma forma você, meu querido amigo, minha querida amiga, de alguma forma você recebeu esse vídeo. De alguma forma esse vídeo chegou até você. Com certeza se você recebeu de alguém, se alguém te mandou, se alguém te ama muito, se importa muito com você, quer que a sua história seja mudada, transformada radicalmente, para melhor, de uma vez por todas. De repente você estava navegando aqui na internet e se deparou com esse vídeo e algo te tocou para você parar uns minutos, parar uns momentos e assistir. Esse algo, na verdade, é o Espírito Santo de Deus. Então seja muito bem-vindo aqui em alguma rede social minha, tá bom? Como eu disse, meu nome é Thiago Rui. E eu tenho uma palavra que, com certeza, se você recebê-la, é claro, você está me assistindo, você vai ouvir. A Bíblia diz, a sabedoria milenar e eterna diz, que a fé, ela é produzida através de ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir. Mas não é ouvir qualquer coisa, é ouvir a palavra de Deus. Se você ouvir, absorver dentro de você, se esses ensinos, se essas chaves de sabedoria que eu compartilharei nos próximos instantes, você colocar em prática, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Pode ter certeza disso. Então, caso você, meu amigo, minha amiga, tenha um exemplar do livro sagrado, do livro da sabedoria, da Bíblia, da palavra de Deus, você abra ela agora. Se de repente você tem no seu aplicativo, você abra, ligue seu aplicativo, abra seu aplicativo, tá? Se você está me assistindo e também está navegando na internet, tem como? Você não tem um exemplar da Bíblia física, joga aí no Google Bíblia Sagrada e você vai jogar aí, ou se você tiver, você vai abrir no livro do profeta Daniel, tá bom? Daniel, capítulo 3. Beleza? Daniel, capítulo 3. Para nós não demorarmos muito, para nós ganharmos mais tempo, o que acontece? Eu vou ler 3 versículos, daqui a pouco eu vou dizer quais são, mas deixa eu parafrasear rapidamente, galera. Pessoal, o Império da Babilônia, o Império Babilônico, ele foi um dos grandes, dos maiores impérios que já existiu na história da humanidade. Em um determinado momento, algumas centenas de anos antes de Jesus Cristo,
O Império Babilônico, ele conquistou muitas terras, muitas nações, muitos países da época. Ele se expandiu pela força, pelo poder bélico-militar deles, na época, se expandiu de uma forma grande. E o Império Babilônico chegou na terra de Judá. E ele conquistou aquela terra. E levou os judeus cativos, como prisioneiros, né? Levou para a sede do Império, para a Babilônia, no caso. Dentre esses cativos, dentre essas pessoas, centenas, milhares, enfim, no caso, milhares de pessoas que foram levadas como escravos e cativos para a Babilônia, existiam alguns jovens, né? Jovens de idade. Dentre esses jovens, claro, foram levados homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, enfim. Dentre as milhares de pessoas que foram levadas, tirando aquelas que morreram, né? Mas as que sobreviveram àquele massacre que o rei Nabucodonosor implementou ali com seu exército, as que sobreviveram foram levadas cativas. Dentre as pessoas foram levados jovens. E dentre esses jovens foram levados, né, dentre os jovens, nobres, príncipes do povo de Israel, no caso especificamente Judá ali. O reino estava dividido em reino do norte, reino do sul, reino de Israel e reino de Judá. Mas isso é uma outra história para outro dia. Enfim, foram levados jovens. Dentre esses jovens, nobres, príncipes, enfim, pessoas de alta posição social e hierárquica na sociedade, nobres do povo. Dentre esses nobres, foram levados 4 jovens. 4. Um, Daniel. O outro, Ananias. O outro, Misael. E o outro, Azarias. Daniel, eram 4 amigos. Eles 4 eram amigos. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Ok. Quando a gente lê, eu vou ler o capítulo 3, no caso, mas quando a gente lê o capítulo 1, capítulo 2, enfim, a gente começa a ler a história de Daniel e seus amigos. É o livro que leva o próprio nome dele, né? O livro do profeta Daniel, né? Quando a gente lê o capítulo 1, lê o capítulo 2, enfim, lá no início, no caso do capítulo 1 especificamente, a gente lê um pouco dessa história. E ali diz que Daniel interpretou o sonho do rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor, ele teve um sonho, né, de noite, de madrugada, enquanto ele estava dormindo, e ele convocou os magos, os feiticeiros, os adivinhos, os astrólogos, enfim, os conhecedores das ciências e das ciências ocultas da época. E nenhum deles conseguiu interpretar o sonho de Faraó, dizer o que Faraó sonhou, trazer a interpretação daquele sonho. Quem conseguiu foi o jovem, nobre, judeu, que foi levado cativo para a Babilônia, da terra de Judá para a Babilônia, chamado Daniel. Daniel começou ali a galgar uma grande posição no reino, no império. E de quebra, os amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles também, né, ajudando ali Daniel, também galgaram ali grandes e boas posições. Beleza. Passado um determinado tempo, aí a gente chega na história que está descrita aqui no capítulo 3, né? No capítulo 3, nesse momento, a gente entende pela palavra, pela Bíblia, que Daniel não estava ali naquele contexto, naquela situação. Quem estava ali era Ananias, Misael e Azarias. Beleza, até aí, tranquilo. Vamos lá. Os magos, os adivinhos, os feiticeiros, enfim, os conhecedores, né? Os praticantes das ciências ocultas ali do reino, do império da Babilônia, eles, vamos dizer assim, eles fizeram uma trama, uma tramóia, para o ódio, a raiva, a inveja, a ira deles era tão grande contra Daniel e os amigos, que eles fizeram uma trama para tentar matar, destruir, aniquilar eles ali. Daniel, naquele momento, a gente entende pela palavra que ele não estava ali. Quem estava ali era Ananias, Misael e Azarias. Pois bem, aqueles praticantes das ciências ocultas, eles induziram o rei Nabucodonosor para que o rei desse uma ordem e construísse uma estátua. Essa estátua, né, muitos interpretam como sendo do próprio Nabucodonosor, o rei, o imperador, enfim, da Babilônia. Tem estudiosos das escrituras sagradas, dos escritos antigos, teólogos, enfim, que eles já interpretam que aquela estátua não era necessariamente de Nabucodonosor, e sim de uma entidade, uma divindade pagã, né, ali do panteão de deuses pagãos da Babilônia, chamado Marduk. Então a estátua não seria de Nabucodonosor, seria de Marduk. Seja o que for, seja de quem for, em todo caso, uma grande estátua de ouro, feita de ouro, estava sendo ali levantada, erguida. Os materiais ali que eram feitos,
Claro que não era só ouro, né? Tinha outros materiais e era revestido de ouro. Os materiais eram feitos através, né, no caso do fogo, né? Barro, tijolo, coisas do tipo, eles eram produzidos através do fogo. Então, é óbvio que perto daquela estátua, ali, em algum lugar, tinha um grande forno, digamos assim, uma grande fornalha, né? Pois bem, quando a gente lê o capítulo 3, ali é dito, porque eu vou focar em 3 versículos no caso, mas quando a gente lê o capítulo 3, ali é dito que eles induziram ao rei, o rei baixou esse decreto, para que quando fosse tocada toda a sorte de instrumentos musicais, tinha muitos músicos ali, quando os instrumentos musicais, instrumentos de sopro, instrumentos de corda, instrumentos de percussão, enfim, quando os instrumentos musicais fossem tocados, era para todas as pessoas que estavam ali na inauguração da grande estátua se curvassem em sinal de adoração à estátua. Seja uma estátua de Nabucodonosor ou da entidade, Marduk, não importa. Mas era para cada pessoa, e tinham pessoas de diversos povos, diversas etnias, diversas nações, porque o Império Babilônico conquistou muitas terras. Ou seja, a gente entende que antes da inauguração foram enviados os convites, né? É como se fosse uma festa de aniversário, né? Que um mês antes o aniversariante envia os convites, né? Um exemplo. Então foram enviados os convites, então pessoas de diversos povos, tribos, etnias estavam ali. Então, quando fossem tocados os instrumentos, era para que todos se curvassem. Era para que todos adorassem a estátua. Agora sim, eu vou ler e vou continuar batendo esse papo com vocês e daqui a pouco vou entregar 3 chaves de sabedoria que vão com certeza edificar de forma poderosa, vão inspirar, motivar e abençoar a sua vida. Se você, meu amigo ou minha amiga, você e sua família colocar em prática, coisas grandes acontecerão, a vida de vocês vai se transformar de uma maneira surpreendente e maravilhosa. Daniel capítulo 3, como eu falei, vamos ler 3 versículos, 3 versos desse capítulo, que são os versos 16, 17 e 18. Abre então a palavra de Deus, na verdade já tinha falado pra você abrir, né? Daniel capítulo 3, agora então vamos ler os versos 16, 17 e 18. Daniel capítulo 3, 16, 17 e 18. Olha só o que diz. E eu vou explicar sobre isso e depois entregar 3 chaves de sabedoria. Eu sempre falo que são as pequenas chaves que abrem as grandes portas dos grandes cofres, que tem ali dentro grandes tesouros. Fica ligado que daqui a pouco eu vou falar quais são. Aproveita, ó, pega um papel, uma caneta, anota, entendeu? Para que você possa sempre voltar nessas palavras. Faça disso uma prática. Olha, isso inclusive é cientificamente comprovado, neurociência. Não simplesmente digite. Ok, se você não está com papel e caneta aí. Mas se você tiver, meu amigo, minha amiga, com papel e uma caneta, anota. A gente aprende muito mais quando a gente escreve. Nosso cérebro trabalha de uma forma diferente. O nosso cérebro trabalha de uma forma diferente, todo especial quando a gente escreve. Para que depois você possa revisitar aqueles ensinos, praticar, com certeza o Espírito Santo de Deus, do Eterno, do Todo-Poderoso, vai trazer novos entendimentos, uma nova revelação para a sua vida. Eu mesmo faço isso, eu faço essa prática, né? Eu tenho ali palavras, mensagens, né? Que eu escrevi no papel, que eu tenho guardadas até hoje. Eu até digitei no meu computador, mas eu tenho algumas guardadas de muito tempo atrás, mais de ano. Então faça disso uma prática para que realmente, através do ensino, dessa sabedoria do reino de Deus, possa estar aí fazendo a diferença na sua vida. Verso 16, 17 e 18, diz assim. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas, Thiago, você não falou que era Ananias, Misael e Azarias? Daqui a pouco eu vou explicar. Mas são as mesmas pessoas, os mesmos jovens. Daniel 3, verso 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses. Por isso que eu disse, muitas pessoas interpretam como uma estátua de Nabucodonosor, mas muitos estudiosos interpretam como ali sendo uma estátua de uma divindade, provavelmente Marduk, né? Que era como se fosse o principal ali daquela região da Babilônia. De novo, 18. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Beleza, pessoal? Então, continuando aqui na nossa conversa, na nossa explicação dessa palavra que, com certeza, se você receber, vai mudar a sua história. Como eu disse, né? Foi feita a estátua. Quando toda sorte de instrumentos musicais fossem tocados, era para todos se encurvarem, se prostrarem com o rosto em terra e adorarem aquela estátua, aquela imagem. 3 jovens não fizeram isso. 3 jovens não se encurvaram, não se prostraram com o rosto em terra, não adoraram a estátua. E eles eram Ananias, Misael e Azarias. Aqui o texto fala Sadraque, Mesaque e Abednego. Vou explicar o porquê disso. O rei e aqueles invejosos, né,
praticantes das ciências ocultas ali, os magos, aquela galera ali, que tinha uma grande inveja, um grande ódio de Daniel, que a gente entende que não estava ali no caso, naquele momento, mas tinham sim de Daniel e tinham de Ananias, Misael e Azarias. Eles viram aquela situação, o rei se indignou. Mexeu com o brio, com o orgulho, com o ego, com a vaidade do rei Nabucodonosor. E ele ficou extremamente furioso e indignado. Ele falou para Ananias, Misael e Azarias que se eles não se... Nabucodonosor daria uma segunda chance, iria tocar de novo os instrumentos, e se naquela segunda vez eles não se encurvassem com o rosto em terra em sinal de adoração, adorassem a estátua, eles iriam ser lançados, jogados vivos dentro da fornalha de fogo. Daí entra o texto que a gente leu, esses 3 versos do capítulo 3, 16, 17 e 18. Ananias, Misael e Azarias falaram para o rei, olha rei, é o que a gente acabou de ler. Sobre isso a gente nem vai discutir, não vai ficar batendo boca, não vai discutir com o senhor rei. Nós somos filhos de Deus, somos servos do único e verdadeiro Deus, Deus único, Deus Altíssimo. A gente não vai adorar, não vai se encurvar a outros deuses, aos teus deuses. O nosso Deus vai nos livrar dessa fornalha. E se porventura for a vontade soberana dele, se por um acaso ele não quiser, por algum motivo que só ele sabe, se ele não quiser, a gente vira churrasco, a gente derrete nesse fogo aí, mas a gente não vai adorar os seus deuses. E ponto final, acabou, fim de papo. Vai, quer jogar, quer lançar logo na fornalha? Pode lançar, a gente não vai adorar mesmo. Quantas palavras foi isso que Ananias, Misael e Azarias falaram para o rei Nabucodonosor. Então, meus queridos, minhas queridas, amigos, seguidores, pessoas que me acompanham aqui, me seguem aqui nas redes sociais, você que está me assistindo pela primeira, segunda vez, como eu disse antes, dá aquela força, dá aquela moral, clica em seguir, segue aqui, não sei se você está me assistindo aqui no YouTube, aqui no Kawaii, no TikTok, no Instagram, não sei, alguma rede social, segue, tá bom? Dá aquela força para que curta também esse vídeo, para que o algoritmo saiba que tem ajudado muitas pessoas para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Então você, meu amigo, que está aqui pela primeira vez, como eu disse, pega um papel e uma caneta, anota. E essa nossa mensagem aqui de hoje tem um tema. Anota aí no topo da folha, do papel. O tema é o seguinte. Olha só, exatamente assim, ó. A Babilônia não tem poder sobre o servo de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. A Babilônia não tem poder sobre o servo de Deus. Esse é o tema dessa palavra, desse nosso bate-papo de hoje. E agora, nesse momento, galera, eu quero entregar 3 passos para você seguir nessa jornada. 3 chaves de sabedoria que vão abrir o cofre da bênção para a sua vida espiritual. A gente está falando aqui sobre algo espiritual. É espiritualidade com Deus. Não é dogma. Não é uso, costume, religião, como eu sempre falo. Não é dogma religioso. É estilo de vida. Jesus Cristo tem que ser o nosso estilo de vida. O reino de Deus tem que ser o nosso estilo de vida. Mas para isso a gente tem que deixar que seja. A gente tem que praticar. Não é dogma religioso. Não. É estilo de vida. É conexão, amizade com Deus. É o reino de Deus. É o que eu falo aqui. Então, você, meu amigo, minha amiga, como... Olha, entenda uma coisa. É uma pergunta que eu faço. Como o servo de Deus, como eu, como você, como nós, como vocês que estão aqui me assistindo, como o servo de Deus pode, mesmo em meio à Babilônia, entre aspas, hoje em dia, Babilônia, né, que é esse mundo de hoje, o sistema desse mundo, como o servo de Deus, mesmo em meio à Babilônia, pode ser vitorioso, pode sair vitorioso. A Babilônia, ela existiu de fato, não é verdade? A gente sabe disso. Só que o espírito da Babilônia, a cultura da Babilônia, o estilo de vida da Babilônia, o estilo de agir, de proceder, de falar da Babilônia, continua existindo nos dias de hoje. O estilo de vida, a cultura, o modo de agir, o modo de proceder, de se portar, as ideias, os valores, a mentalidade da Babilônia, de Babel, que veio até antes, isso é outra história para outro dia, para outro vídeo. Aquilo que começou lá em Babel, lembra da Torre de Babel, se você conhece a história? Outro dia eu falo sobre isso. Babel, Babilônia, isso continua a existir nos dias de hoje. Inclusive no último livro da Bíblia, da Palavra de Deus, da sabedoria sagrada e milenar, que é Apocalipse, o livro da Revelação, ali fala que vai chegar um momento, está próximo de acontecer, que a Babilônia vai cair. O próprio anjo de Deus, ele declara, ele conclama, né? Ele faz uma declaração. Caiu a grande Babilônia. A grande prostituta que se prostituía com os reis da terra. Isso é uma outra história, uma outra mensagem, um outro ensino para outro dia, para outro vídeo, para outro momento. A Babilônia física, digamos assim, o império, o reino, né? Fisicamente falando, vamos dizer assim, não existe mais. Mas a essência, o espírito, a cultura, o estilo de vida, a mentalidade continua existindo nos dias de hoje.
Por isso que a gente diz que nós vivemos com a Babilônia em volta da gente. Como nós podemos viver e sermos vitoriosos? Mesmo vivendo, a gente não é daqui desse mundo. Nós não somos daqui, nós estamos aqui de passagem. Esse mundo jaz no maligno, ele está morto, caído em seus delitos e pecados. Então como nós podemos ser vitoriosos? De repente essa é a sua pergunta. Poxa, irmão Thiago, como que eu posso ser vitorioso nos dias de hoje, nesse mundo tão mal, vil, corrompido, nessa Babilônia de hoje em dia? Anota aí. Primeira chave de sabedoria. Número 1. Não absorver a Babilônia. Primeira chave, não absorver a Babilônia. Os 3 jovens amigos de Daniel, né, Ananias, Misael e Azarias, eles tiveram os nomes deles mudados para Sadraque, Mesaque e Abednego, assim como Daniel também teve o nome dele mudado pelo servo, né, o eunuco, servo do rei. Daniel teve o nome mudado para Beltesazar, depois eu explico sobre isso. Então, os 3 jovens, no caso, nessa história aqui, Ananias, Misael e Azarias, eles tiveram o nome mudado para Sadraque, Mesaque e Abednego, eles, fisicamente, digamos assim, eles foram levados cativos. Eles estavam na Babilônia. Ok, eles estavam ali morando, vivendo, né? Foram levados cativos, né? Eles não queriam, mas acabou acontecendo. Eles foram levados cativos para a Babilônia. Eles estavam na Babilônia, mas, contudo, a Babilônia não estava neles. Eles estavam em meio a uma sociedade corrompida, pecaminosa, má, corrupta, vil, terrível, idólatra. Mas a idolatria, o pecado, a maldade, a malignidade, a corrupção não estava neles. Eles estavam na Babilônia, mas a Babilônia não estava neles. Existe uma grande diferença, galera, entre você viver em um lugar, em um contexto ruim, desfavorável, pecaminoso, e aquela cultura ruim, pecaminosa está dentro de você. Eles estavam na Babilônia, mas a Babilônia não estava neles. Eles não absorveram a Babilônia, a cultura, o estilo de vida da Babilônia. Se a gente for ler em Daniel 1:8, nós veremos que eles decidiram firmemente dentro deles, né? Eles decidiram dentro deles, na vida espiritual, no espírito, não se contaminarem. Quando a gente lê lá no início, né? Quando Daniel, Ananias, Misael e Azarias chegaram na Babilônia, aí, enfim, eles eram jovens nobres, né? Do povo de Judá. E os nobres foram levados para o palácio, né? Lá do rei Nabucodonosor, para que eles pudessem serem ensinados na língua, na cultura, né, dos caldeus, da Babilônia, né, no idioma, na cultura, enfim, nas ciências ocultas, inclusive, no estilo de vida, enfim, no direito, à advocacia, né, na contabilidade, tudo da Babilônia. Ou seja, eles foram levados cativos para a Babilônia e foram para o palácio, já que eles eram nobres, né, eram de famílias nobres, eles foram levados para se tornarem de fato cidadãos babilônicos. Para que a essência deles fosse mudada, transformada. Uma das coisas que aconteciam é que eles, né, tinham direito a se refestelar, né, no almoço, no jantar, no café da manhã, enfim, com a comida que o próprio rei comia. Só que, no caso Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles decidiram, a Bíblia fala, no capítulo 1, verso 8, eles decidiram firmemente não comerem aquela comida, não se contaminarem. Eles pediram para o eunuco, para as penais, que fossem dadas a eles, fossem servidas a eles apenas legumes, verduras. Mas a gente pode se perguntar, você pode se perguntar, poxa vida, irmão Thiago, Rui, mas por que isso? Qual o problema da comida em si? A grande questão é que os alimentos, ou certos alimentos, eles eram, antes de serem colocados na mesa do rei lá, das pessoas do palácio, né, para que eles pudessem se alimentar, eles eram sacrificados, ou seja, eles eram oferecidos aos deuses, às entidades, né, babilônicas, aos demônios, no caso. Eles primeiro eram levados, enfim, diante daquelas imagens, orações, preces eram feitas, enfim, tinha algo espiritual ali. Depois eles eram colocados na mesa para serem degustados e alimentados, né, as pessoas se alimentarem. Daniel, Ananias, Misael e Azarias sabiam disso. Então eles decidiram não se contaminar. E normalmente eram comidas, assim, humanamente falando, gostosas, deliciosas, maravilhosas. Agora olha que interessante. Não tinha só Daniel, Ananias, Misael e Azarias com os jovens judeus dentro do palácio. Não eram só eles 4 que eram do povo de Deus, do único Deus, Deus único. Tinham centenas, para não dizer milhares de outros. Então isso significa que os outros quiseram se alimentar, quiseram absorver aquela cultura, aquele estilo de vida babilônico. Se entregaram
aquele modo de vida, aquele modus operandi. Somente 4 não se entregaram, que foi Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Passaram lutas, problemas, batalhas, dificuldades, mas Deus os prosperou, os honrou, os abençoou. Livrou hoje de fornalha de fogo, Daniel, no caso, de uma cova cheia de leões famintos, enfim. Daniel se tornou primeiro-ministro, se tornou governante, né, apenas abaixo do Nabucodonosor, da Babilônia e de todo o império. Passou ali por 4 reis. Deus honrou Daniel de uma forma poderosa e os outros jovens. Mas por quê? Apesar de eles estarem na Babilônia, eles não absorveram a Babilônia dentro deles. Então, o primeiro ponto, a primeira chave de sabedoria é não absorver a Babilônia, ok? Anota aí, não absorver a Babilônia. Segunda chave de sabedoria, anota aí. Ponto número 2, para ajudar, edificar, empoderar, abençoar a tua vida e a tua família. Número 2, não esquecer. Não esquecer o quê, irmão Thiago? Continua anotando. Número 2, não esquecer, 2 pontos. Quem é, de onde vem e nem quem é o seu Deus. Vou repetir. Número 2, não esquecer, 2 pontos. Quem é, de onde vem e nem quem é o seu Deus. Meus amigos queridos, o que manteve aqueles 3 jovens, Daniel também, mas nesse caso aqui da história da estátua, Daniel capítulo 3, né? No caso, Ananias, Misael e Azarias. O que manteve esses 3 jovens, então vou falar 4 logo, incluindo Daniel, mediante aquelas provas, e no caso de Ananias, Misael e Azarias, aquela prova cruel que foi a fornalha, o que manteve eles firmes, com fé, confiantes, inabaláveis, mesmo diante da fornalha de fogo, foi o fato de que eles sempre mantinham, galera, dentro deles, vivo na memória deles, que eles eram servos e filhos do Deus Altíssimo, do único e verdadeiro Deus e Senhor de toda a terra, o Criador de todas as coisas, o Eu Sou, aquele que é o Todo-Poderoso. A identidade deles, de Daniel também, e nesse caso, Ananias, Misael e Azarias, os amigos, a identidade deles era firme em Deus, eles sabiam quem eram em Deus, eles tinham a identidade deles bem definida, bem delineada no Senhor. Eles não esqueceram esse fato. Muitos servos de Deus, galera, isso aqui é importante salientar, muitos, de repente você, meu amigo, minha amiga, pode ter passado por isso, ou até está vivendo isso. Muitas pessoas que se dizem servas de Deus, entram em ambientes, no trabalho, na empresa, na faculdade, roda de amigos, muitos entram de um jeito e saem do outro. Entram bons, saem ruins. Entram santos, saem pecadores. Entram crentes, crédulos e saem descrentes, incrédulos. Tem até uma pesquisa que eu vi um bom tempo atrás, tanto nos Estados Unidos, né, da América, quanto no Brasil, seja nos Estados Unidos ou no Brasil, eu não vou lembrar agora a porcentagem, né, assim, o detalhe do número, mas é mais ou menos uns 60%, 60% a 70%, eu não lembro agora, tem alguns anos que eu vi isso, 60% a 70% de jovens, né, que entram nas faculdades, jovens cristãos, ou que se dizem cristãos, enfim, que entram na faculdade, na universidade, entram crentes, entram servos de Deus. Quando eles saem, depois de, dependendo do curso, né, tem curso que é 3 anos, 4 anos, 5 anos, enfim, quando eles saem totalmente descrentes, totalmente incrédulos, totalmente ateus, totalmente militantes contra Cristo. Então, eles saem totalmente anticristãos. Muitos casos, em 6 meses, né, um período, um semestre, depois de um período, às vezes não é nem 2, 3, 5, 10, não. Muitos casos, depois de um período, eles já totalmente saem incrédulos. A cabeça deles é feita, é mudada, é transformada por aqueles ensinos humanistas, anticristãos, que vocês sabem que acontece, que rola. Por que isso? É provável que essas pessoas não tenham tido, não sei, não estou aqui apenas conjecturando, é provável que não tenham tido um encontro real e verdadeiro com Cristo. É provável que a fé deles não era alicerçadas verdadeiramente no Senhor. Talvez eles não sabiam quem eram em Jesus. Daniel, e nesse caso do capítulo 3, Ananias, Misael e Azarias, eles viviam dentro desse contexto, mas esse contexto não estavam dentro deles. O primeiro ponto, como eu falei, para você anotar aí, é não absorver a Babilônia. E o segundo, eles não esqueciam, eles sempre estavam lembrando, rememorando quem eles eram em Deus. Como a palavra de Deus fala, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Está escrito na Bíblia, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eles sabiam quem eram. Eles eram filhos, servos, discípulos do Deus único, do Deus de Israel, né, de Judá, do povo de Deus. Eles sabiam de onde eles tinham vindo da Terra Santa, de Jerusalém. Eles não eram dali, apesar de eles
terem estado ali, mas eles não eram dali. Eles sabiam quem era o Deus deles. O Deus deles não era Marduk, não era Nabucodonosor, não era nenhum daqueles. Era o único Deus verdadeiro, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Ananias, Misael e Azarias, hoje em dia, eles... Gente, isso é interessante. Ananias, Misael e Azarias, os 3 jovens, hoje em dia, eles continuariam preferindo serem lançados na fornalha de fogo. Daniel não estava naquele momento, né? A gente entende pela palavra, mas mais à frente, anos depois, Daniel também passou por essa situação de ter sido lançado, jogado dentro de uma cova, né? De um local cheio de leões famintos. E ele saiu mais vivo do que ele entrou. Aqueles outros invejosos, aqueles outros líderes lá, né? Que tinham raiva, ódio de Daniel, foram lançados e no primeiro instante, mal entraram e foram devorados pelos leões. Deus guardou a vida de Daniel. Mas se fosse o caso, Daniel ia continuar preferindo ser lançado na cova dos leões do que deixar de orar ao Deus dele, verdadeiro, todo-poderoso. Lembra que eu falei, galera? Já tô partindo para o final, mas isso aqui é importante falar. Lembra que eu falei? Porque na Bíblia, né, a gente leu Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Por quê? Porque o nome deles foi mudado. Quando eles chegaram em Babilônia, o eunuco do rei, o servo, né, ali do palácio do rei, ele mudou o nome de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Porque eram nomes hebreus, judaicos, enfim, que significavam algum tipo de louvor ao único verdadeiro Deus. Falavam da grandeza de Deus. O que o cara lá da Babilônia fez? Mudou o nome deles. Eu até quero que você preste atenção. Ó. Daniel significa Deus é o meu juiz. De fato, Deus sempre jogou a causa de Daniel, né? E o ajudava a abençoar. Daniel, porque normalmente quando tem o nome El, né? Esse sufixo El, é Deus, no caso, né? Falando assim a grosso modo, né? Isso é um outro estudo do outro dia. Então, Daniel, Deus é o meu juiz. O eunuco do rei, o servo lá do palácio do rei, mudou para Beltesazar, que significa Bel protege a sua vida. Bel era um daqueles deuses, uma daquelas divindades lá, daquelas entidades da Babilônia. Ananias, que significa o Senhor mostra graça. Foi mudado, né? Mudaram o nome dele para Sadraque, né? Que significa ordem de Aco. Aco era o deus da lua, né? Era o deus da lua da época. Misael. Significa quem é o que Deus é. Quem é o que Deus é? Nada é, ninguém é, não existe nada que seja. Quem é o que Deus é? É uma forma, uma expressão de louvor a Deus. Aí o servo do rei lá de Nabucodonosor mudou para Mesaque. De Misael mudou para Mesaque. Que significa quem é o que Aco é. Aco é o deus da lua, né? Lá dos babilônicos. E Azarias significa aquele a quem o Senhor ajuda. De fato, o Senhor Deus ajudava Azarias como ajudava os outros também, né? Azarias, aquele a quem o Senhor ajuda. O servo lá de Nabucodonosor mudou para Abednego. Significa servo de Nebo, né? Nebo, ele era o deus da escrita, da sabedoria, né? É uma das divindades lá dos sumérios, da Babilônia, enfim. Então, galera, Daniel e Ananias, Misael e Azarias, eles sabiam quem eles eram. Daniel sabia que não era Beltesazar. O nome dele foi mudado. Hoje em dia seria o CPF, digamos assim, o RG, a identidade, né? No caso, né, a carteira de identidade. O CPF dele, o nome dele, fisicamente falando, foi mudado. Mas ele sabia que ele não era aquilo. Daniel sabia que não era Beltesazar. Daniel sabia que era Daniel. Né? Ananias sabia que não era Sadraque. Ananias sabia que era Ananias. Misael sabia que não era Mesaque. E sim, Misael. Azarias sabia que não era Abednego, e sim Azarias. Eles sabiam quem eles eram. O nome deles refletia a glória de Deus, do Senhor Todo-Poderoso. Eles sabiam quem eles eram em Deus. Eles sabiam quem o Deus deles era, de onde eles vieram. Então esse é o segundo ponto. Isso vai fazer uma grande diferença, meu amigo, minha amiga, na sua vida. Por mais que a Babilônia tivesse mudado o nome de registro, né, deles, jamais poderiam mudar a essência deles. O que estava dentro deles. Talvez, meu amigo, minha amiga, alguém pode ter, entre aspas, mudado o seu nome. Mas se não mudou a sua essência, o que está dentro de você, com certeza você vai ser vitorioso, você vai ser vencedor, você vai ter a sua história de vida mudada, ajudada, abençoada por Deus. Então saiba quem você é em Deus. Eles não esqueceram quem eram. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E não Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não esqueceram de onde vieram. Eles vieram de Judá, Israel, enfim, Judá, Jerusalém. E não, eles não eram da Babilônia. Eles estavam na Babilônia, mas não eram da Babilônia. E eles não esqueceram quem eram em Deus. Eles não esqueceram quem o Deus deles era, melhor dizendo. Eles não esqueceram quem o Deus deles era Yahvé, e Jeová, né? Falando certo, Yahó, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Aleluia, glória a Deus, meus queridos. Então, ponto 1,
não absorver a Babilônia. Ponto 2, não esquecer. 2 pontos. Quem é, de onde vem e nem quem é o seu Deus. Número 3, ponto número 3, chave de sabedoria número 3. Não se intimidar com o tamanho da estátua. Não se intimidar com o tamanho da estátua. Galera, pessoal querido, a estátua realmente era grande, né? Daniel, eu parafraseei lá no início, mas depois você pode ler com calma. Pega o capítulo 3. Aliás, leia o livro de Daniel, que é maravilhoso. Fato. Ponto final. Maravilhoso. Mas nesse caso aqui da nossa conversa, nosso bate-papo de hoje, leia o capítulo 3, tá? Em Daniel, capítulo 3, no verso 1, diz que a estátua tinha 60 côvados, né? Era a medida da época. Hoje em dia, galera, né? No caso, a estátua tinha 60 côvados de altura e 6 côvados de largura, tá? No caso daquela medida da época, como o Antigo Testamento da Bíblia registra, um côvado tinha por volta de 52 centímetros, ou seja, era uma estátua grande. Se ela tinha 60 côvados de altura, hoje em dia seria 31 metros e 20 centímetros. 31 metros e 20 centímetros de altura. Sei lá, é tipo... talvez um prédio, talvez de 7, 8 andares, 6, 7, 8 andares, talvez, por aí, enfim, digamos assim. Então, 60 côvados de altura, no caso, 31 metros e 20 centímetros. E de largura eram 6 côvados, 3 metros e 12 centímetros. Era realmente uma estátua grande. A estátua era grande, pessoal. Né? O desafio era grande, a batalha era grande. Poderia custar a vida deles, né? Mas eles não se intimidaram com o tamanho da estátua, do problema, da luta, né? Eles confiaram incondicionalmente no Deus deles, no Deus a quem eles serviam. Né? Porque eles tinham experiência com Deus. Eles poderiam estar numa situação desfavorável, foram levados cativos para a Babilônia. Mas eles continuaram confiando no Senhor, não absorveram, né, aquela essência, aquela cultura, aquele estilo de vida babilônico. Mesmo se tivesse que morrer, eles não se importariam, porque eles tinham experiência mesmo de novo nascimento em Deus, sabe? Ter intimidade com Deus, amar o Senhor de todo o coração, amar de toda a vida, né? Ter uma vida de oração, meditar na palavra de Deus. Isso faz toda a diferença. Então, é importante que você não se intimide, né, com o tamanho da estátua, do problema, da luta, da batalha. Que você possa continuar tendo uma vida de oração, de meditação na palavra, na sabedoria milenar. Declarar com fé e confiança a palavra de Deus na sua vida, mediante aquele problema, aquela luta, aquela dificuldade. Ter uma vida também de gratidão, de agradecimento. Não é só pedir, mas também agradecer. Viver uma vida reta, correta, diante de Deus. Não absorver o estilo de vida da Babilônia. Saber quem você é em Deus, quem o teu Deus é. E isso fará uma grande diferença na sua vida. Abençoará você, meu amigo, minha amiga, de forma poderosa. Deus livrou eles, no caso, né? Poderosamente, como está lá no versículo 27, e ainda os honrou, prosperando eles naquele reino. Eu vou ler só esses 2 versículos. Deixa eu ver aqui. É o 27, ok? Vamos lá. Daniel capítulo 3, para encerrar, para fechar aqui, com chave de ouro, em nome de Jesus. Ó, você lê depois o capítulo 3 todo, tá? Mas eu vou ler o 27 e o 30. 27. E reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores e os conselheiros do rei, e contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre seus corpos. Nenhum só cabelo, nenhum fio, nenhum fiapo de cabelo da sua cabeça tinha se queimado. Nem as suas roupas mudaram. Nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Antes do versículo 30, você vai ler ali, né? Nabucodonosor ficou com tanta raiva, com tanta ira, tanto ódio, que ele mandou aquecerem a fornalha, né? Aumentarem a potência, né, da fornalha 7 vezes mais. Imagina, a ponto de soldados, né, que pessoas ali nem chegar tão próximo, mas tamanho calor, o poder do fogo, a uma certa distância eles já tinham sido mortos. Olha que loucura. Aí pegaram Ananias, Misael e Azarias, jogaram dentro da fornalha. Poucos minutos depois, o rei Nabucodonosor, vendo do lado de fora, dentro da fornalha, ele até perguntou para a galera dele, para os soldados, para os governadores, para os magos, poxa vida, estou parafraseando hoje em dia, para a linguagem de hoje, poxa vida, a gente não jogou lá dentro da fornalha 3 rapazes? Aí eu né, imagino as pessoas falando, inclusive a Bíblia fala, né, tá escrito. Sim, ó rei, nós jogamos 3, Ananias, Misael e Azarias. Aí Nabucodonosor respondeu, engraçado, eu sei que foram lançados 3 rapazes, vocês confirmaram que foram lançados 3. Mas eu tô vendo que ali dentro tá andando, passeando, batendo papo, conversando. Não tem só 3, tem 4. E esse quarto é semelhante ao Filho dos Deuses. Oh, glória, aleluia, glória a Deus. Que coisa tremenda, né? A Bíblia fala, a palavra de Deus fala que o próprio Senhor desceu ali, entrou ali e os libertou, os livrou. Ananias, Misael, Azarias e o Senhor estavam ali, passeando, andando, passeando, batendo papo dentro da fornalha. O rei mandou que os jovens saíssem, claro que o Senhor, né, desapareceu ali, saiu,
Ananias, Misael e Azarias, aí entra o versículo 27, que a gente acabou de ler, que o rei, né, os governadores, os capitães, a galera ali que foi conferir, o fogo não teve poder sobre aqueles jovens, aqueles rapazes. Nem um fiapo de cabelo pegou fogo, nem a roupa mudou, nem cheiro. Poderia ter um cheiro, né, se fosse o caso, mas nem cheiro de fogo, como se eles nem tivessem sido lançados. Tamanho foi o livramento que o Deus Todo-Poderoso, o Deus Único, deu àqueles jovens. Aqueles jovens honraram a Deus. Deus honrou aqueles jovens. Olha que coisa tremenda. Você pode anotar isso se você quiser. Quando a gente honra a Deus, Deus honra a gente. Quando nós honramos ao Senhor, o Senhor nos honra. Anota aí. Isso vai fazer uma grande diferença na sua vida. E agora o último verso que eu quero ler, o verso 30. Né? Porque Deus livrou e ainda prosperou os jovens ali, naquele reino. Verso 30. Então, o rei, Nabucodonosor, né, fez prosperar. Então, o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego. Né, no caso, melhor dizendo, Ananias, Misael e Azarias, servos do Senhor. Fez prosperar na província da Babilônia. Então, meu querido, minha querida, você, meu amigo, minha amiga que está me assistindo aqui pela primeira, segunda, terceira, quinta, 10ª vez, não importa. Se você praticar esse ensino que foi entregue, ensino do reino, sabedoria do reino de Deus que lhe foi entregue nesse dia, com certeza você vai ser abençoado, a sua vida vai ser mudada, modificada para melhor, uma grande diferença vai ser feita. Eu quero orar por você. De repente você se deparou com esse vídeo e não tem essa experiência que um dia eu tive na minha vida, que esses jovens tiveram, que muitas pessoas que de repente você conhece têm. Você precisa que a sua vida seja mudada, transformada, que a sua história seja mudada e transformada, a sua família seja reconstruída. Você precisa que Deus restitua a sua família. Mas para isso você tem que firmar um acordo com Ele. Você precisa entregar a sua vida nas mãos dele. Você precisa sair do controle, entregar o controle, a direção, a chave da sua vida. Né? É que nem quando você vai sair passear de carro, né? Você tem que colocar a chave na ignição e ligar o carro, né? Sai do banco do motorista, vá para o banco do carona, entregue a chave do seu carro, né? Parafraseando uma metáfora, entregue a chave da sua vida a Deus, ao Senhor. Ele quer cuidar de você, Ele quer ser seu pai, seu papai. Enquanto você não nascer de novo, você é apenas uma criatura. Eu tenho que falar a verdade. É a Bíblia quem diz, é a palavra de Deus quem diz. Você passa a ser filho de Deus quando você recebe Jesus na sua vida, dentro de você como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Você pode se perguntar, poxa, Thiago, como eu faço isso? Você precisa crer. Crer de todo o seu coração, dentro de você, não titubear, não duvidar. Que Jesus é Senhor. Que Ele morreu, mas 3 dias depois ressuscitou e foi assunto aos céus. E hoje está à direita do Pai intercedendo por nós. O Pai o ressuscitou dentre os mortos. Você precisa crer que só Ele pode se salvar. Você não pode salvar a si próprio, você mesmo, não. Só Jesus pode te salvar. Você tem que crer, acreditar com todas as suas forças dentro de você, não duvidar. E você precisa ser sincero, né? E confessar. Não é só crer, mentalizar, você precisa confessar. Se você fizer isso, a Bíblia diz que você será e passará a ser salvo. E terá direito à vida eterna com Ele no paraíso, no céu, na cidade santa, para onde nós iremos em algum momento. Você precisa de Jesus. Jesus, Ele salva, Ele cura, Ele liberta, Ele batiza com o Espírito Santo, Ele leva para o céu. Nosso lugar não é aqui, nosso lugar é no céu. Aqui a gente está de passagem. O que será depois? Já é ruim viver sem Jesus, pior é morrer sem Ele. Pior é quando Ele nos levar daqui e você não for junto. Aproveita que o tempo é agora. Você pode receber Jesus hoje, agora, onde você está, onde você estiver. Basta você, com sinceridade e acreditando, não duvidando, você repetir uma oração que eu vou fazer. Eu vou falar uma frase e você repete. Eu falo outra frase e você repete. Faça isso agora. Para tudo que você está fazendo. Para tudo que você está fazendo. E faça essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, neste momento, eu te recebo como o meu único, suficiente, total e exclusivo Senhor, Salvador, Redentor, Rei e Deus. Jesus, eu declaro com a minha fé dentro de mim no Senhor e com a minha boca em voz audível, eu declaro, eu faço gesto, eu declaro que Jesus, você é o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Redentor, o meu Rei e o meu Deus. Não existe outro. Eu não tenho outro. Eu não tenho mais outro, somente o Senhor. Todo acordo, todo pacto, todo contrato que eu fiz com as trevas, sabendo ou não fazendo, subjetivamente ou objetivamente, direto ou indiretamente, pela fé no nome do Senhor Jesus, eu revogo agora, no reino espiritual e no reino material. Agora, Jesus, eu faço um contrato contigo, eu passo a ser propriedade exclusiva tua, eu passo a ser teu filho. Me salva, Senhor. Eu te aceito, eu te recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. E a partir de agora, o Senhor é o meu pai, meu papai, e eu sou teu filho.
Muito obrigado pelo novo nascimento e porque um dia eu irei para o céu para morar no paraíso eternamente contigo. Muito obrigado. Eu te agradeço, Jesus, porque eu sou teu filho agora. Deus, muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Se você fez essa oração com fé, né, acreditando, né, crendo, não duvidando em hipótese nenhuma, dentro de você, se você confessou com a sua boca, você passa a ser salvo. Você é salvo, se tornou salvo. Jesus te salvou agora. Você nasceu de novo. Isso é maravilhoso, é maravilhoso. Você passa a ser filho de Deus. Então, se você fez essa oração pela primeira vez, escreve aqui nos comentários, ó, eu nasci de novo. Ou então escreve, eu aceitei Jesus. Faça isso. De repente você estava afastado dos caminhos do Senhor, você já foi de Jesus, mas passou um tempo fora, mas você entendeu que essa palavra chegou até você. Então você passa a voltar para os caminhos do Senhor. Escreve aqui, eu voltei para Jesus. Enfim, se manifesta de uma forma. Os próximos passos que você precisa ter você pode, claro, né, usar o aplicativo da Bíblia, né, ler na internet, jogar no Google Bíblia Sagrada, mas se você puder, faça isso, né? É bacana, é legal. Coloque um exemplar da Bíblia, né? Aí você pode marcar, anotar, entendeu? Vá lá no início, no índice, e veja, tem 2 livros, né, que eu sempre sugiro para quem recebe Jesus começar a ler. O Evangelho de João e Salmos, né? Na verdade são 3, né? Evangelho de João, Salmos e Provérbios. Comece com o Evangelho de João, né? No Novo Testamento, né? Evangelho de João. Comece com João, aí depois leia Salmos e leia Provérbios, tá bom? Antes de ler os outros, comece com esses, né? Leia cada capítulo leia 1, 2, 3 vezes para você entender, compreender, assimilar, absorver aqueles ensinamentos, né? Você também poder colocar em prática, viver, isso vai fazer uma grande diferença na sua vida. Tem uma vida de oração, né? Orar, é isso que eu fiz, né? Bater um papo com Deus, né? Claro, você tem o direito de pedir, mas não é só pedir, agradecer também, né? Um relacionamento, amizade, intimidade é isso, sabe? Deus, ele quer ser o seu pai, o seu amigo, mas a gente só pode ser amigo de alguém se a gente conhecesse alguém, né? Não adianta a gente ser um monólogo, só falar. Fale, mas também pare para você ouvir a Deus, tá bom? Você ouvir o Senhor. Em oração, peça a Deus para te revelar uma igreja importante. Você está em comunhão com uma igreja local, uma igreja cristã evangélica, uma comunidade cristã evangélica, enfim, né? Eu sempre falo isso, não é a igreja, não é a instituição que salva, é Jesus quem salva. Eu não falo de religião, não falo de instituição, de dogma religioso. Agora, quando a gente é servo de Deus, a gente obedece o que Deus fala. E Deus fala na palavra dele, está escrito que nós temos que estar membros em uma igreja local, em comunhão, em sintonia com uma igreja local. Não é igreja perfeita, não existe igreja perfeita. Igreja não é as 4 paredes e o teto. As 4 paredes e o teto é o local, o espaço físico onde a igreja se reúne. A igreja são as pessoas, as famílias. Entendeu? É importante você estar numa igreja, ali tem irmãos em Cristo que têm mais tempo de caminhada do que você, que vão te ajudar, te orientar, sabe? Te ajudar a conduzir, entendeu? Então, procure uma, mas peça a Deus, né, que ele vai te revelar. Uma igreja que só Jesus seja o Senhor e mais ninguém. Não tenha homem, mulher, pessoa que esteja em pé de igualdade com Jesus ou acima dele. Isso é seita, heresia. Não, é só Jesus. Somente a Bíblia, que é a palavra de Deus, né? É o único livro de regra e fé e prática, tá bom? Não pode ter outro livro dito sagrado em pé de igualdade com a Bíblia, ou maior que a Bíblia. Não, é só a Bíblia, tá bom? Uma igreja séria. Peça a Deus de oração que Deus vai te revelar, entendeu? Você visita algumas e com certeza o Espírito Santo vai te revelar onde você está, tá bom? Procure praticar esses ensinos, né? Que eu tenho falado aqui no vídeo, com certeza vai te ajudar muito. Ok? Terminou esse vídeo, eu quero aproveitar mais uma vez, galera, você, meu amigo, minha amiga que está aqui pela primeira vez, você que ainda não me segue, dá aquela força, dá aquela moral, me siga aqui nas redes sociais, tá bom? No YouTube, o meu canal é o meu próprio nome, Thiago Rui, tá bom? Tenho também lá o canal no Kawaii, é Thiago Rui também, tá bom? Thiago Rui no YouTube, Thiago Rui no Kawaii, no Instagram, @Thiago Rui 1, numeral 1, @Thiago Rui 1, beleza? E tem também TikTok, @Thiago Rui 777, ok? Também tem o meu Biolink, biolink.info/Thiago Rui 1. Ali tem algumas coisas muito legais, muito bacanas que você pode ali estar conhecendo. Acesse que você vai saber o que é, vai fazer uma grande diferença na tua vida, biolink.info/Thiago Rui 1, tá bom? Essas aí são minhas redes sociais, né? Tá aqui em algum lugar na tela, vou colocar aqui na descrição, tem na minha bio, você vai ver aí, tá bom? Thiago sem H, T-I-A-G-O, Rui com Y, R-U-Y. Tá aqui na tela, tá aqui em algum lugar. Curta, compartilha, comenta, né, como você foi abençoado, edificado, inspirado por essa palavra. Ativa as notificações, tudo isso, galera, é importante, é muito importante para que o algoritmo saiba, entenda que essa mensagem tem ajudado muitas pessoas como ajudou você, para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Faça isso daquela força, tá bom? Nos ajude aí nessa missão de trazer a palavra da sabedoria divina, do reino de Deus, que faz a diferença na vida de muitas pessoas. Fez no passado, continua a fazer hoje, tá bom? Vou ficando por aqui, desejando para sua vida, para sua família, que Deus te abençoe e profetizando para você e para sua família. Shalom, paz, saúde e prosperidade.